Coloca proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Ordem mais um vídeo aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Hoje falando do GP de Mônaco 2023. Quero trazer as atualizações para você até esse momento. Vai deixando o like, já se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também acesse nosso site, é o www.informatudo.com.br/esportes. Ali tem as atualizações para você. Roda a vinheta, já voltamos. Lembrando sempre, acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, nosso parceiro aqui na internet, o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1. Vamos então com as notícias, sem mais delongas. Vou acessar aqui o nosso site em dia de GP ou em semana de GP. Eu já faço uma postagem aqui no site trazendo as principais atualizações para você não perder nada. E acesse também os outros esportes, se você gosta, né? Motociclismo, esporte de combate, futebol e, claro, o Automobilismo News. Vou acessar aqui o nosso GP de Mônaco. Charmoso GP de Mônaco, odiado por alguns, amado por outros, né? Faz parte. Infelizmente, com o cancelamento do GP de Imola, a foto aí não teve como, né? Não teve como ter GP em Imola, foi cancelado. Seria na semana que passou. Agora é hora de falar do GP de Mônaco. Eu quero começar aqui falando, trazendo uma notícia bonita, né? A Fórmula 1 doou um valor bem substancial para Imola, para o povo de Imola, né? Pela questão deste cancelamento, né? Olha só, a Fórmula 1 vai doar então 1 milhão de euros à Agência de Segurança Territorial e Proteção Civil da região da Emília-Romanha. Segundo a Fórmula 1, a doação será imediata para apoiar as comunidades afetadas pelas inundações na região. Que bacana, né? Realmente foi uma atitude bem bonita. Afinal, corrida é legal, mas fazer sua parte também, a Fórmula 1 fazer a sua parte também é algo bastante interessante. Vamos navegar aqui pelo site, pegar as atualizações. Ferrari, Mercedes e AlphaTauri tinham grandes atualizações para Imola. E agora, tem a matéria aqui, eu não vou abranger essa informação, porque tem já o link aqui, que é você que quiser ficar por dentro das informações, estão aqui. Em resumo, né, essas três equipes vinham com atualizações para Imola e, devido a não acontecer o GP, elas terão que usar, ou poderão usar agora em Mônaco, só que Mônaco é uma pista diferente, não tem longas retas, é um tipo de circuito bem diferente, então essas atualizações podem não surtir tanto efeito, não dá para saber se realmente iria melhorar algo, não ia. A matéria está aqui para quem quiser mais informações. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre este assunto. Quero trazer aqui a informação agora com relação ao Fernando Alonso, essa figura aí icônica da Fórmula 1 chamada Fernando Alonso. Vai deixando o like, deixa o like aí, dá uma força para nós. Participe das nossas programações, compartilhe os nossos links. Bom, Alonso considera Hamilton sortudo na rivalidade e diz que ele ainda é um dos melhores. O bicampeão da Fórmula 1 admitiu que tem respeito por Lewis Hamilton, mas acredita que ele também teve sorte ao longo da sua carreira. A rivalidade entre ambos remonta a 2007, quando a dupla era da mesma equipe da McLaren. Nesta entrevista coletiva, ele disse ainda, olha só, abre aspas, este ano lutamos mais juntos, né, com carros semelhantes, especialmente nesta parte do ano. Na Austrália, vimos que estávamos dentro de 2 segundos durante toda a corrida e foi apenas uma luta acirrada. Ainda acho que ele é um dos melhores pilotos do esporte e, ao mesmo tempo, teve a sorte de ter um carro muito dominante por muitos anos. Essa questão muito se fala, né? A questão do Hamilton e seu carro dominante. E Alonso segue. Então, quando você tem um carro dominante por muitos anos, Michael Schumacher ganhou 7 títulos, Hamilton ganhou 7, Max Verstappen vai ganhar 3, digamos, este ano, e quantos mais não sabemos, né? Ganhou 2, e na Fórmula 1 você sempre precisa do melhor carro para ganhar campeonato. Olha a afirmação aí do Alonso, né? E fecha aspas, né? Certamente a sorte sempre precisa estar presente nos campeões. E ele finaliza dizendo, abre aspas, se Hamilton tivesse algum problema durante esses anos na Mercedes, Valtteri Bottas seria campeão, seria pentacampeão mundial. Fecha aspas. Que tal, meu amigo? Olha só as palavras
do Fernando Alonso. O que você acha disso? Vai comentando aí o que você acha disso, que tal Bottas pentacampeão mundial, né? Mas uma coisa é certa, né? Alonso priorizou o dinheiro em sua carreira na Fórmula 1 e as escolhas não deram certo, né? Certamente hoje ele se arrepende, pois poderia ter mais títulos. O piloto Fernando Alonso. Vai comentando aí o que você acha dessa questão do carro dominante. Isso aí gera muito debate, com certeza. Temos uma matéria também aqui no canal. Deixa um comentário aí se você quiser que vire vídeo, né? Um incentivo sempre é bom. Tem uma matéria bem interessante, ó. A quem acredite que Alonso deveria ter conquistado 8 títulos. Bem bacana essa matéria. Está aqui no site, também não vou abranger mais detalhes agora. Próxima atualização na nosso pré-GP, nossa prévia para o GP de Mônaco. Quero falar aqui do Drugo, né? Nosso brasileiro na Fórmula 1 mesmo que como piloto reserva, né? O Felipe Drugovich está lá. E o brasileiro Felipe Drugovich se surpreendeu e achou que as simulações com o carro estavam erradas. Olha só. A Aston Martin tem sido a equipe que mais evoluiu no grid, tendo eclipsado seu total de pontos em 2022. 55, né, nas 3 primeiras corridas de 2023. Sobre isso ele disse, abre aspas, é uma história engraçada. Estávamos vendo os ganhos que fizemos este ano com o meu tempo de volta e pensei, provavelmente está muito errado. Estava mostrando alguns segundos mais rápido para o Bahrein, então foi bastante impressionante, palavras do Drugo. E ele segue, é bom ver isso, mas vendo o esforço que a equipe colocou nisso, não fiquei surpreso por termos melhorado, apenas pelo quanto, né? Eu sabia que a equipe ia melhorar, porque tudo estava caminhando para isso, mas os modelos no nível de melhoria foram uma grande surpresa, é bom ver isso, fecha aspas, tem as palavras do Felipe Drugovich. Até ele se surpreendeu com o desempenho no simulador. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a questão da Aston Martin. Bom, seguindo mais uma atualização para você que já está aguardando a prova em Mônaco. Quem não está, né? Quem não está aguardando a prova de Mônaco? Quero falar aqui agora sobre a informação, né, de que após o cancelamento do Grande Prêmio da Emília-Romagna devido a fortes inundações na região, a equipe de simuladores de Max Verstappen, a Team Redline, confirmou que realizará um evento de corrida virtual no circuito de Imola. A competição incluirá Verstappen junto com uma coleção de pilotos profissionais e sim, acontecendo no próprio domingo, dia 21 de março, às 15h30 no horário local. O diretor da Team Redline, o Atse Kerkhoff, creditou a ideia a Verstappen, explicando como foi fácil compilar uma lista de pilotos promissores. Ele disse, a ideia foi toda a iniciativa do próprio Max Verstappen, palavras do Kerkhoff. Esperamos que o evento seja um sucesso em termos esportivos, mas certamente também em vista da caridade, fecha aspas. Essa corrida para fins beneficentes. Confesso que eu não peguei o resultado aqui dela, não é o foco do nosso canal, já tenho tanta coisa aqui para atualizar para você. Eu não peguei o resultado. Se você tem aí, por favor, deixe nos comentários. Próxima atualização sobre o GP de Mônaco que está chegando. E claro, já abrangendo também o GP que passou, né? O GP que não teve, né? O GP de Imola. Será que em Mônaco poderemos ter um fim do domínio da Red Bull? É uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, sim. O fim do domínio da Red Bull neste GP é um GP que pode acontecer essa questão, né? E a Red Bull teve um início sensacional para a temporada 2023, com uma dobradinha em 4 dos 5 GPs até agora, né? Incluindo a última vez que Max Verstappen venceu Sérgio Pérez para vencer em Miami. Enquanto os dois companheiros de equipe poderiam desfrutar de outra batalha emocionante em uma pista onde Pérez venceu no ano passado, Mônaco também oferece a melhor oportunidade para o pelotão de perseguição colocar um ponto final na corrida da Red Bull. A sessão classificatória de sábado em Mônaco é uma das vistas mais incríveis do ano, já que os pilotos colocam tudo em jogo ao longo de uma volta voadora, com pouco combustível, né? Sabendo que a pole position os levaria a um grande passo da vitória em uma pista tão difícil de ultrapassar.
Mudanças de posição na corrida não são impossíveis em nenhum trecho, mas o líder da curva 1, na volta da abertura, é o grande favorito para vencer. Isso significa que nomes como Aston Martin e Ferrari estarão de olho em uma primeira vitória na temporada. Ambos conseguiram se aproximar da Red Bull em um sábado em vez de um domingo, incluindo a pole position dupla de Charles Leclerc em Baku. E se um de seus pilotos conseguir levar a melhor sobre Verstappen e Pérez em Mônaco, há uma chance de que eles possam ditar a corrida. A vantagem de domingo da Red Bull e a força do DRS são muito menos prováveis de ter seu impacto habitual nas ruas apertadas, o que significa que tudo pode se resumir a quem se dá melhor no Q3. E nós estaremos aqui narrando para você o Q3, Q1 e Q2 aqui no canal, então fique ligado nesse link aqui do site mesmo. Aqui vai ter tudo, vai ter as estratégias de corrida, vai ter muita informação. O que eu estou trazendo agora são as atualizações deste momento, mas vai ter muito mais ainda para você, então fique ligado. Mais algumas atualizações, vamos ver o que mais está rolando aqui na prévia do GP de Mônaco. E por falar nas atualizações, olha só, vou trazer algumas coisas interessantes aqui para você. Eu já falei antes um pouco, né, sobre atualizações. Mas agora, né, há menos certeza sobre novas peças. Mônaco é um circuito tão único que os pilotos precisam passar o máximo de tempo possível simplesmente se sentindo confortáveis na pista e sendo capazes de ultrapassar os limites em vez de se concentrar em analisar atualizações. E qualquer atualização também pode ser difícil de analisar por causa da natureza de baixa velocidade da pista, que enfatiza aspectos mecânicos como estabilidade de frenagem e tração. É claro que quanto melhor um carro for, melhor será o seu desempenho em Mônaco, mas é difícil julgar qual pode ser o impacto de novas peças. Assim, as equipes terão uma decisão a tomar entre introduzir atualizações que podem mudar a maneira como o carro lida ou priorizar uma quantidade mais conhecida que potencialmente não tem o nível de desempenho absoluto que um carro atualizado poderia ter, e se tudo corresse bem, né? E isso tudo antes de considerar que os componentes são mais propensos a serem danificados em Mônaco do que em muitos outros locais. É sobre o que já falamos no começo, né? As atualizações estavam previstas para Imola, como não teve a corrida, agora quem sabe em Mônaco, né? Vamos aguardar e ver o que acontece. Dando sequência, mais uma atualização por aqui. Já deixou o like? Já comentou? Capricha aí, compartilha esse link também com seus amigos que gostam de Fórmula 1. Também acesse nossos grupos, estão todos aqui na descrição. Grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, todos eles aqui para você. Tem também o fator risco-recompensa para os novatos, né? As atualizações podem ser uma incógnita para algumas equipes, mas também será como os pilotos novatos levarão o desafio de Mônaco. O grid 2023 está cheio de imenso talento, mas o conhecimento prévio de como elevar o carro de Fórmula 1 por esta pista certamente ajuda os pilotos mais experientes a se atualizarem. Embora os três tenham corrido aqui na pista, né, na Fórmula 2, para Oscar Piastri, Logan Sargent e o Nick De Vries, é um novo teste para tentar replicar suas performances na Fórmula 1. É uma pista onde o piloto pode fazer ainda mais diferença do que em alguns outros, e por isso tem que equilibrar o fator risco-recompensa, tentando impressionar em máquinas que não foram excessivamente competitivas até agora este ano para nenhum deles. Independente dos resultados potenciais que seus carros oferecem, a rapidez com que cada um deles se sente confortável e encontra o limite, ou não, ainda será um aspecto intrigante do final de semana. Então, olho nos novatos, quem sabe eles mostram serviço em Mônaco. Olho no Leclerc também, o Leclerc costuma não se dar muito bem na sua pista caseira, né? Próxima atualização, por aqui, já é a penúltima. No fim, quero trazer um pouco os detalhes da pista também, os horários da corrida, enfim, tudo isso. Quero trazer essa atualização que é bem interessante também, a questão do Lewis Hamilton na Ferrari. Já tem gente falando isso, né? Já tem até o valor aqui da oferta, né? Ferrari estaria preparando oferta de 50 milhões por Hamilton, de acordo com o repórter Jonathan McEvoy, do Daily Mail, F1. Stellantis e o presidente da Ferrari, John Elkann,
estão, abre aspas, em contato próximo, fecha aspas, com Hamilton, a quem espera atrair para Maranello para eclipsar o recorde de 7 títulos mundiais que o britânico tem, atualmente, né, na Fórmula 1, junto com a antiga lenda da Ferrari, Michael Schumacher. Olha só, né, seria icônico, certamente. Mas será que esse título virá? No entanto, e também será que o Hamilton vai para a Ferrari, né? Tem essa também, né? No entanto, uma semana nunca passa sem que Hamilton ou o chefe da equipe Mercedes, né, o Toto Wolff, afirmem que a dupla está decidida a continuar sua colaboração de longa data. Vamos aguardar então, né? E olha só, abre aspas, eu estaria mentindo se dissesse que nunca pensei em encerrar minha carreira em outro lugar, já disse Hamilton em entrevista. Legal, né? Imagina para Ferrari isso, né? Hamilton vir para Ferrari e lá conquistar o seu, talvez, último título, né? Aí a Ferrari teria o Schumacher e o Hamilton como títulos recordistas na sua equipe. Seria uma possibilidade icônica, se é que ela realmente vai acontecer. E para fechar aqui com a última atualização, será que a Aston Martin vai, meus amigos? Será que a Aston Martin vai? É a promessa de 2023, né? Sem dúvida, essa equipe aí que você está vendo na tela, né? A Aston Martin, os resultados notáveis da equipe nessa temporada abriram as perspectivas da equipe. Mas o diretor técnico Dan Fallows permanece realista quando se trata de avaliar as chances da equipe de Silverstone de vencer por mérito este ano. Abre aspas, eu adoraria dizer que uma vitória é possível nessa temporada. Palavra de Fallows lá em Miami ainda. Abre aspas, obviamente há alguns circuitos em que não é necessariamente o jogo normal. Às vezes os carros têm características particulares que podem acontecer. Por exemplo, em Mônaco, pistas assim. Mas honestamente acho que somos realistas sobre nossa situação, onde estamos no momento. Nosso foco é realmente apenas maximizar a quantidade de desempenho que obtemos no carro no menor tempo possível, e vamos ver que tipo de recompensa isso traz, fecha aspas, né? Em Miami, Alonso deu a letra e destacou 3 locais, né? Mônaco, Budapeste e Singapura, onde o espanhol acredita que a Aston Martin pode dar uma virada, quem sabe, né? Quem sabe? Mônaco tem essa questão, pouca ultrapassagem, é uma pista já meio inadequada para os carros atuais, tem o charme, é verdade, mas é um pouco inadequada aos carros atuais, mas ali tudo pode acontecer, quem sabe a vitória da Aston Martin, né? Imagina uma pole position, pode ser a Mercedes também, pode ser a Ferrari, enfim, tudo pode realmente acontecer. Quero fechar aqui o vídeo trazendo os horários da corrida, então, lembrando que nós vamos transmitir a qualificação ao vivo aqui no nosso canal. Os treinos livres, os resultados também estarão aqui, todos neste link que está aqui no site. A corrida ainda não sei dizer se eu vou conseguir transmitir, vou tentar. Eu tenho um evento às 9, que vai terminar às 9h30, eu vou tentar estar aqui até o tempo possível, né? Prática 1 acontece na sexta-feira, 8h30 da manhã, horário do Brasil. Prática 2, meio-dia, na sexta, horário do Brasil. Prática 3, sábado, 7h30, horário do Brasil. Qualificação, sábado, ao vivo aqui no canal, a partir das 11 horas da manhã. Fique ligado, hein? Ao vivo aqui no nosso canal. Se inscreva aí para não perder, né? E a corrida no domingo, às 10 horas da manhã, domingo 28 de maio, é o GP de Mônaco. Desde 1950 recebe corridas, 78 voltas será a prova, 3.337 metros o tamanho da pista, a 260 quilômetros de distância. Recorde de 2021 do Hamilton, 1 minuto 12.909. É uma pista super rápida cada volta, né? Cada volta super rápida. Em 1215, mais ou menos, a pista foi construída. Foi quando Mônaco foi estabelecido pela primeira vez como uma colônia de Gênova. Em 1929, quando os motores de corrida reverberaram pela primeira vez em torno do Principado, depois que o fabricante de cigarros Anthony Douglas decidiu organizar uma corrida com seus amigos do Automóvel Clube de Mônaco. A corrida fazia parte do calendário no primeiro ano do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950 e não saía desde 1955. O circuito é incrivelmente estreito e totalmente icônico, uma caixinha de fósforos. Nelson Piquet descreveu memoravelmente dirigir em Mônaco como andar de bicicleta pela sala de estar.
o que é justo, né? Apesar disso, é um desafio que quase todos os pilotos adoram, forçando-os a colocar suas habilidades em jogo e recompensando a precisão milimétrica. Ultrapassar nas ruas apertadas é mais difícil, no entanto, com o GP de 2003 testemunhando um total de 0 movimentos de ultrapassagem. Chama o Mônaco de uma procissão, né, muitas vezes, onde não há ultrapassagens. Tem essa parte defeituosa do circuito, né? A parte boa, legal, é o charme e a imprevisibilidade. Aqui sim, a corrida começa realmente, não que nas outras não aconteça, mas a corrida começa na qualificação, né? Quem se qualifica melhor tem as chances aumentadas. Por hoje é isso, meus amigos. Se gostou, deixa o like, se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações se você não perde nada. Acesse nosso site informatudo.com.br/esportes e nos encontramos em Mônaco. Não esqueça, bota proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Aquele abraço e até mais.